E aí, Adriano, tudo bem? Tudo ótimo, tamo aí, Thiago. Aí, pessoal do Luzcast, né? Luzcast, começando hoje o nosso primeiro episódio. É uma honra trazer você aqui. Que legal. A gente já se conhece de longa data. Desculpa aí, a gente está começando hoje, então todas as experiências negativas que aparecerem, os errinhos, é tudo que faz parte do nosso processo de evolução, da experiência. Mas aqui. É isso que dá o tempero pro negócio. Esse é o tempero, é o tempero. E a gente, como eu estava falando, a gente se conhece de longa data. Eu conheci o Adriano quando eu estava entrando no Ministério Via Sagrada, que era o ministério antigamente Novo Coração. Veio lá dos primórdios, era Adriano, Everaldo, não sei quando, não sei nem a época que começou. Era Ministério do Marcos, depois virou Ministério Um Novo Coração e depois Via Sagrada. E eu participei desse processo já do Via Sagrada ali, chegamos a gravar 2 CDs e tal, e eu conheci o Adriano nessa fase aí, a gente também é irmão de movimento da igreja, e eu gostaria que você se apresentasse aí, falar um pouco de você. Legal. Bom, Adriano, né, já estou falando, tenho 50 anos, sou casado, né, com a Paula, também do mesmo movimento, a mais linda. Beijo, amor. Temos um filho, né, um filho de 12 anos, o Carlos Eduardo, que está já se mostrando, trilhando no caminho, na semente que os pais estão deixando. Né? Quantos anos ele tem? 12 anos ele tem. 12 anos, já participou de um encontro, de um retiro, já está tudo animado. Legal. Isso daí aumenta na gente, né? O orgulho, né? A nossa cria seguindo os caminhos do pai e da mãe, né? É uma coisa legal. No mais, vendedor autônomo de persiana. Depois você pega com o Thiago aí o contato. Pega o contato, pode pegar, a gente vai colocar a propaganda logo do Adriano aqui. Mas brincando, descontraindo, né? Tô nesse movimento da RCC desde 1996, então tem uma caminhada boa aí, né? Eu sou uma pessoa que veio para o movimento foi um divisor de águas na minha vida, né? Que eu tive muitos contratempos, né? Eu venho de adicto, né? Eu era um drogado e eu encontrei Cristo e a minha cura dentro da RCC. Então, é lá onde eu tenho dado o meu melhor e me colocado a serviço, né? Sou pregador neste movimento, coordeno um grupo de oração aqui na cidade de Birigui, grupo de oração Santa Rita, na Coab 3, né? É um grupo de oração maravilhoso, né? Como eu estou lá, eu tenho que falar, é o melhor da cidade. É o melhor grupo que tem. Para mim, porque eu tô lá, né? Legal. Então, mas é lá onde a gente tira os nossos frutos e o sustento. Controvérsias, né? Há controvérsias, sempre o grupo há. Nossa Senhora Aparecida, acho que talvez sempre há controvérsias, né? Mas é nos nossos grupos de oração que a gente busca, né, o sustento para a semana, né, para carregar, né, principalmente o espiritual, né? E hoje não tem como a gente fugir de que há uma necessidade espiritual que a gente tem que olhar com carinho. Né? Legal, bacana. O Adriano agora também tem uma novidade que, como a gente participa da Renovação Carismática Católica, o ano que vem ele é o novo coordenador da nossa cidade de Birigui, né? Foi eleito ali. E Thiago, é um negócio bem legal que é assim, eu estou coordenador do grupo de oração, né? Já pela 12ª vez, né? 12º ano, se juntar todos, é lógico que a gente não pode ser seguido, né? Mas com os intervalos, deu 12 anos de coordenação, né? E eu estava terminando agora, e eu falava assim, poxa, agora eu vou dar uma descansada, né? Passar a coordenação para outra pessoa. Aí vem Deus e olha para mim e fala, não, se eu vou tirar de um grupo, vou te dar 22 para você cuidar. Né? Eu falei assim, caramba, e eu que pensava que eu ia descansar, né? E multiplicou seu os tempo. Os planos de Deus são outros, né? E eu confio muito nele, porque é ele que sabe o que ele está ajeitando e arrumando para a minha vida e para a vida de todo mundo que está nesse movimento, né? Sim, eu fiquei, esse último ano que minha filha nasceu, eu fiquei fora, né? Quase deu 1 ano e 2 meses quase ali, do grupo de oração, um pouco afastado, porque de dia a minha esposa cuida dela, à tarde minha mãe
pega ela quase no final da tarde, na hora da transição, eu digo assim, a hora da transição, que eu chego do trabalho e a Gabi está saindo, porque ela dá aula, então ela trabalha à noite. E aí, então à noite eu tenho que cuidar dela. Então a prioridade nesse tempo foi para minha filha. E assim, não que eu iria deixar abandonar o movimento, não. Mas o chamado de família vem em primeiro lugar, né? O chamado de família é importante. A primeira igreja é a família, a nossa casa. Nossa casa. E como é importante, cara, e como eu tenho vivido, você tem vasta experiência, seu filho com 12 anos, eu vivendo isso agora, cara, como é bom, como eu digo hoje para mim mesmo, falo, como você demorou tanto assim para ser pai? Como você demorou tanto para constituir a família? A paternidade. Mas é assim, o tempo de Deus, ele sabe o que é melhor para tudo, ele faz, ele não demora, ele capricha, né? A gente dizia isso muito no grupo de jovens, quando eu participava. E é bacana demais. Adriano, muito prazer novamente estar trazendo você aqui. É uma honra para mim estar aqui nesse podcast. Nosso primeiro episódio. E assim, já dizendo, fazendo uma promessa, a experiência Luzcast ainda não foi aquela legal, mas você já está convidado para vir no futuro, quando tiver mais estruturado ainda o podcast. E estamos juntos. E eu quero profetizar que já está certo e vai encaminhar e vai longe. Vai longe. Legal. Até aproveitando agora essa parte, falando um pouco do podcast, cara, esse podcast ele já tem uma pequena história aí, né? Eu vou falar brevemente. Era Erecast, depois virou Hearycast de aqui em inglês, e agora, nessa última semana, eu tive essa emoção, depois que eu fiz o convite para você, de passar a mensagem para as pessoas, uma mensagem legal. A gente vê bastante podcast aí, temas polêmicos e tal, é lógico que a gente, às vezes, dependendo do tema que a gente vai debater, é polêmico. Debater não, né? A gente vai conversar sobre. Mas a grande e principal mensagem que eu gostaria de passar nesse podcast que a gente está montando, eu e o PV, a gente queria passar uma mensagem boa para as pessoas, para as famílias, que a gente vê muita falta disso hoje na internet. A gente vê tanta poluição. Sim. E um bombardeio, né? Um bombardeio de coisas ruins, de brigas e contendas e coisas que desvirtuam a gente totalmente, se a gente se aprofundar. Você também percebe que parece que é intencional a discórdia? Sim, cara. Está sendo semeado intencionalmente? Às vezes eu tenho essa impressão. Parece que existe... A gente vai vendo, vai juntando os pauzinhos agora que a gente já tem uma certa vivência de vida e vê muita coisa, que parece que é tudo articulado, né? Parece que eles estão manipulando. É um plano que tem ali por trás, cara. Eu não estou falando da teoria da conspiração, não é isso. Mas a coisa vai acontecendo de uma forma que parece que eles vão... como se fosse uma boiada ali. Agora eles estão saindo muito ali. Vão colocar mais isso aqui. Para eles, vão trazer eles mais para cá. Agora eles estão saindo muito para lá. Não, traz eles um pouquinho para esse negócio, para não sair daqui, não desvirtuar do que a gente quer para eles, né? Não tirar eles desse, digamos assim, pensando no negócio de boiada, esse pasto aqui. Eu quero que eles fiquem nesse piquete aqui. Uma manipulação, né? E não deixa a gente sair muito. Sim. Depois a gente vai até falar de um tema que eu te mandei. É o controle. Que e parece muito que é isso. Então, assim, falta muito de passar uma mensagem boa para as famílias e colocar um conteúdo que as pessoas procurem, né? Sim. E que sirva para a vida delas, porque muita gente hoje passa por problemas e acha que só o problema dela é maior. Sempre existiu isso, Sim. né? Eu sempre acho que o meu problema é maior do que o dos outros. E a gente, por exemplo, vê a sua história de vida. Eu conheço bastante da sua história de vida, não nos detalhes, mas o que a gente recebe. E o que eu vejo também, o que eu vi, o que eu convivi com você, a gente sabe do seu caráter, da pessoa que você é. Então, essa mensagem que é bacana a gente passar para as pessoas. E esse podcast, Luzcast, que inclusive o nome veio essa semana, acordei 5 horas da manhã, olha aí, fui lá tomar uma aguinha, ir no banheiro e tal, e de repente vi aquele negócio e falei, cara, o nome Hearycast, o que remete? O que está trazendo, né? Qual que é o remetimento? Que mensagem que eu estou querendo passar com esse nome? Porque tudo tem que ser de acordo com o que a gente está fazendo, e tudo tem que passar uma mensagem. Do nada me veio Luz na cabeça. Luz foi o nome de uma música que a gente gravou com Via Sagrada. Sim. Depois eu vou colocar aí na descrição para as pessoas escutarem. E luz é o que Jesus veio ser no mundo.
Ele veio ser luz para as nossas vidas. Exatamente isso. Ele veio falar que todo esse movimento do humano, do humanismo, não tem muita importância naquilo que ele veio semear, né? O reino de Deus, e que a gente vai encontrar uma vida eterna, que a gente vai encontrar uma morada junto dele no paraíso. Então a gente começa a olhar que Jesus é a luz que direciona o caminho que verdadeiramente importa. Então o que a gente vai viver aqui, como diz Paulo, né? Nem a morte, né, pode me impedir, né, pode me matar. E quando a gente entende que nem morrendo a gente vai estar morto, a gente encontrou a luz que Cristo veio semear. E é isso que importa, né? Que lindo. O mais importante. Que lindo. Então, essa mensagem, Adriano, que eu quero passar no nosso podcast Luzcast, trazer sempre um testemunho de vida bacana. E eu gostaria de começar por isso, cara. Será que a gente consegue começar pelo seu testemunho de vida? Vamos lá. Uma coisa que você tenha, assim... Eu sei que você tem vários. Muitos, mas eu tenho um em especial, que é o mais recente, né? Em 2021, acredito que muitos dos que estão participando e assistindo já sabem, né, que eu passei por uma experiência no Covid, né? Em 2021 era uma época que o pessoal da saúde estava com medo, né? A gente tinha nos hospitais e nos casos a história de entubou, morreu, né? Sim. E eu, bem nessa época, fui acometido dessa doença e que me levou, né, a ser internado e também entubado, né? Uma época onde tudo era muito incerto. As pessoas, elas falavam, o obeso que tem hipertensão, que tem diabetes, é o mais propício, né? Aí o que eu fazia? Obeso, hipertensão, diabetes. Falei, caramba, eu sou o cara, né? Nossa. Inclusive, quando eu fui no doutor, eu e a minha esposa, porque a gente pegou em família, né? Primeiro foi a minha esposa, depois foi eu e nosso filho. Mas quando a gente chegou no doutor, o doutor já olhou e falou assim, não, vocês dois aí tranquilo, o problema é aquele cara ali, ó. Nossa. E mostrou pra mim, né? Eu falei assim, caramba, é isso mesmo, né? Aí a gente já entrou meio que preocupado, porque um pouquinho antes disso acontecer comigo, lá no meu grupo de oração, um irmão muito querido do grupo, que também era coordenador, o Silvio, ele não teve a mesma oportunidade que a minha. Mas a gente viu as coisas que aconteceu com o Silvio com muita atenção, porque o Silvio é uma pessoa que ele relutou a começar o tratamento, né? Ele começou o tratamento em casa, tudo muito escondido e deixou para muito quando não dava mais para ir. E eu tive uma oportunidade do médico que estava lá no plantão lá, o médico chegou em mim e falou assim, senhor Adriano, pela tua situação, o ideal mesmo, o bom, o que daria mais resultado seria a gente entubar o senhor. Nossa. Porque eu necessitava ter calma, mas eu não estava tendo, eu estava desesperado, porque eu não conseguia respirar. Né? Por mais que eu puxava o ar, entrava o ar, mas ele não fazia efeito nenhum. Né? Eu já estava com os pulmões comprometidos, né? Com 90% comprometido, então muito pouco de eficiência pulmonar. E ele falou para mim assim, ó, o ideal, o que vai dar mais eficácia seria entubar. Eu falei assim, então pode entubar. Aí veio com um monte de papel, eu assinei papel pra caramba, acho que eu assinei uns 12 papel lá que os hospitais colocam. É legal a gente saber desse processo, porque as pessoas não sabem como que é, às vezes, para entubar é um risco de vida muito grande que a gente tem ali, né? Sim. E aí vem essas assinaturas. Nossa, as burocracia, né? Que o hospital, infelizmente, tem que se proteger, né? Se proteger de processo, de coisas posteriores, né? E aí eu assinei todos os documentos, né? Mas não falei para minha esposa, porque dentro de mim eu já sabia que se ela ficasse sabendo, ela ia fazer de tudo para não entubar. Não deixar. Né? E o médico, ele foi assim muito, muito coerente falando comigo e explicando. Ele me deu todos os nortes, falou assim, ó, é o melhor porque você não vai aguentar sem. Né? Aí, essa é a parte física da história, né? Do meu ser que se entregou, foi para a intubação. Aí fala assim, e aí, como que Mas foi? Você está ali, por exemplo, você estava nesse momento e por você não estar
puxando o ar, você puxava o ar e não vinha, o ar entrava, também eu um sentia desespero passar que você pela tinha. boca, só que no pulmão não Parecia ia. que não surtia efeito. Ele parecia que ele desaparecia na garganta. Ele Nossa. entrava pela boca e na garganta sumia. E aí fica essa situação desesperadora de tentar alguma coisa para resolver logo. E o que eles tinham para tentar é colocar em máscara, né? E eles colocavam uma máscara toda fechada em mim, CPAP, acho que é BIPAP, uma coisa assim, eu não lembro os termos. Mas uma toda fechada que empurrava o ar para dentro e puxava. Empurrava Ele e fazia puxava. o papel de você... Fazia o papel da respiração. Era quase ali. fosse uma mecânica, mas externa, né? Sem enfiar o tubo. Só que eu me desesperei. Eu não sei se eu tenho um pouco de claustrofobia. Aquele negócio fechado, eu comecei a ficar agitado. Mas... E como eu não estava sentindo o ar, eu queria arrancar a máscara para respirar. E eu dei trabalho. Depois eu conversando com as enfermeiras lá, eu quebrei maca. Eu arranquei minhas mãos amarradas, eu arranquei as barras das macas. Eu dei trabalho. Eu fui um rebelde, um paciente rebelde. Mas imagina, cara. E por tudo desespero. isso, a intubação seria melhor, né? Porque a partir do momento que eu assinei os papéis, tudo, aí já colocaram um negócio lá no soro e eu ficou sedado. Apaguei. Então aí a pessoa fala assim: nossa, você sofreu muito lá no tempo que você ficou entubado. Eu falo: não, eu não vi nada. Eu não vi nada. O que aconteceu com o meu corpo que estava lá, comigo que estava lá na maca, como que eles lidaram, eu não vi nada, eu não sei. Tinha um protocolo lá de pronar, né? E virava de costa e virava de barriga, não podia ficar deitado na mesma posição. Não participei de nada disso, eu não vi nada disso. E a gente tinha assim muito da necessidade. Eu quero aproveitar essa oportunidade nesse podcast para falar e agradecer as pessoas que intercederam por mim. Porque na situação que eu estava, ali, apagado, eu não tinha como eu orar por mim, eu pedir por mim a Deus ali do jeito que estava. E foi necessário, e foi o que me ajudou e me deu sustentação espiritual, a intercessão das pessoas. E eu sei que através da minha esposa, que fez um clamor e pediu nas redes sociais, muitas pessoas, da sua esposa, cara. Muitas pessoas ao redor do mundo, pessoas de outro país, pessoas de outros estados se manifestando, mandando mensagem. Nossa, caixa de entrada, você pensa assim, caixa de entrada com 17 mil mensagens, é muita coisa. E essas pessoas que oraram, e eu também quero destacar que não só cristãos, muita pessoa orou, teve intenção, pediu pela minha vida, porque eu conheço todo tipo de gente. Eu não tenho discriminação, eu tenho respeito, eu tenho as minhas convicções para mim, do que é certo para mim, mas eu não discuto o que a outra pessoa acha que é certo ou não. Se ela perguntar, eu falo, né? Aí eu entro e ajudo a pessoa. Mas se a pessoa está convicta, e eu não entro no assunto. Mas todas essas pessoas foram o que me alimentaram lá no momento que eu estava lá e que fez com que tudo ocorresse bem. Tem alguns milagres nesse meu testemunho. Eu quero primeiro destacar os milagres físicos, porque eu tive um comprometimento no pulmão e eu tive metade do pulmão fibrosado. Fibrosado já é um processo que já vai para necrose e que não tem mais retorno. Não é só tampado, já tinha fibrosado e enrijecido metade, né? Um dos pulmões já tinha enrijecido. E esse milagre eu tenho as tomografias, cara. Eu tenho assim com distância de 6 dias um pulmão fibrosado que voltou a ter vida. E esse foi um milagre físico, né? Eu falo, Deus colocou a mão no meu pulmão e trouxe de fibrose para normalidade. Então, o que na ciência, né, seria impossível, porque o normal seria da fibrose para necrose. Nossa. Deus trouxe de volta, e num período curtinho de tempo, né? Tem também os milagres espirituais também, porque... E eu não tenho como deixar de falar isso aqui, nesse meu testemunho, porque tem a ver com a nossa fé, né? Com o que a gente vive e experimenta de Deus em nossa vida. Eu sei que cada um de vocês que estão aí assistindo o Luzcast
tem a sua história, e eu sei que histórias de milagres não faltam, porque nosso Deus é um Deus ativo, Tiago, é um Deus que é vivo, né? Hoje, né? Não é aquele Deus só da Bíblia, das histórias passadas, a história continua, né? E Ele tem feito milagres, Ele tem caminhado no meio de nós, Ele tem nos assistido. E eu lá, nesse momento lá, eu fui levado para um lugar, e eu até acredito que foi uma experiência de morte, porque eu fui levado para um lugar muito escuro, onde eu fui apresentado para os meus pecados. E eu queria falar um pouquinho sobre isso dos pecados, porque hoje em dia as pessoas não estão levando em consideração mais pecado. Existe uma onda de, tudo pode, isso não é normal, não tem mais o que fazer. Mas lá onde eu estava, eu fui acusado de pecados até da minha infância. Inclusive pecados que eu já tinha confessado em confessionário, com padres, foi tudo lançado para mim de novo. Caramba. Me acusando. Eu tinha um acusador me acusando, como fosse um promotor, jogando todos os meus erros, todos. E principalmente, o que chama mais atenção, e que me chamou mais atenção, o valor que foi dado aos pecados sexuais. Tinha um valor muito maior no mundo espiritual, e era por onde eu era mais atacado e acusado do que outros tipos de pecado. E a gente, às vezes, a gente está vendo a sociedade muito sexualizada e direcionado para isso. Sim. Eu acho que faz parte daquele processo de perder as almas que a gente conhece, de que o mundo se esforça para que as almas se corrompam e se percam, né? Perdido, que é ofertado. Que é ofertado. E a gente vê desde das crianças nas escolas já sendo apresentado a sexualidade, né? Eu não vou nem falar do cavalo taradão. Isso aí é outra conversa. Eu nem conheço, depois você comenta pra gente, pra galera ficar atenta aí, que o pessoal está sendo manipulado, as crianças, nossas famílias estão sendo destroçadas pelo mundo na sexualidade, que é a porta de entrada, e a minha experiência diz que é a parte que mais corrompe a alma e tira ela de Deus. E lá eu fui acusado, até de coisas que eu não lembrava mais, de coisas que passaram na minha vida. E aí fala assim, até de pecados de criança, eu falo assim, até pecados de idade de 3 anos foi mostrado. Que para mim não pareceu pecado, mas foi me colocado como pecado. Mas eu só tive acusação. As pessoas me perguntavam, você viu Jesus, você viu Nossa Senhora, você viu os anjos? Eu falo assim, eu não vi nada, eu só vi a parte negativa, é só acusação. E vários momentos nessa minha experiência espiritual, eu me senti assim, eu já tô no inferno, porque eu não tô vendo ninguém para me salvar. A gente lembra do Alto da Compadecida, né, que vem o Jesus, Nossa Senhora, né, e vem ali lutar, e eu falo, cadê esse povo da defesa, né? Só tá o promotor aqui me acusando. Eu falei assim, eu tô precisando ver o juiz, né? E o advogado de defesa, e não tinha, era só acusação. Houve um momento nessa minha experiência em que essas acusações pararam e começou a me ofertar seduções, me colocar em situações de... E tem um outro ponto que eu queria destacar aqui, bandas de rock satânicas que eu escutava e gostava muito na minha juventude, que eu participava de shows, e começou a me ofertar e mostrar eu nessa situação, você vai viver assim, tipo como me seduzindo para mim negar Deus, e a intenção era que eu negasse a Deus nesse momento, e foi um momento onde eu consegui um pouco de força e eu consegui romper o silêncio, porque minha boca estava como se fosse amarrada, presa, costurada, eu não conseguia pronunciar nada. Só escutava, era só acusação e só, você vai, e abria um buraco assim, mostrava que eu ia ser jogado no buraco, e aí eu falava para mim mesmo, porque eu não conseguia externar, mesmo no mundo espiritual eu não conseguia externar. Foi onde eu consegui juntar força e gritar, Pai, em nome de Jesus, me tira daqui. Mas eu falei com autoridade mesmo, e a voz saiu muito, muito, muito craquelada, distorcida, porque eu estava num ambiente onde
eu não tinha voz. Nesse momento, Tiago, aconteceu uma coisa que é de arrepiar demais. Milhares de vozes rindo de mim. Caçoando. Milhares. A leitura que eu tenho que eram demônios rindo de mim e falando: Alá está chamando o paizinho. Nossa. Aqui não tem mais perdão. Aqui não tem mais oportunidade. E riam. Tipo, como se você não tivesse noção do que você estava, de onde você estava. Estava chamando Deus, mas não era mais possível, eu já estava morto, né? Não tinha mais chance de Deus me ajudar, né? E isso tomou meu coração de um jeito que eu fiquei assim apavorado lá, mas só que eu não externei. Dentro de mim eu falei assim: Pai, se é isso que tu tens para mim, se eu esperei a minha vida, confiei em Ti, e o Senhor acha que eu não mereço mesmo, eu aceito a Tua vontade em minha vida. Isso dentro da minha cabeça, pensando. Tiago, aí eu tive uma força muito grande lá no momento. Eu comecei a lembrar da minha vida, da minha esposa, do meu filho, das coisas que eu tinha aqui. Até do grupo de oração, eu estava lembrando de eu participando do grupo de oração. E aí eu juntei toda a força que eu tinha lá no momento e eu, de novo: Pai, em nome de Jesus, deixa eu voltar para abraçar minha esposa e meu filho. Isso foi uma súplica assim desesperada lá no momento. E nesse momento aconteceu um fato muito, muito legal, que foi o que eu falo... Você falando agora, só um adendo, eu lembrei daquela passagem de Lázaro, né? Lázaro não teve a segunda oportunidade. Não teve. É aí onde eu falo que aconteceu um milagre espiritual. Porque mesmo eu sendo tão atacado ali e já sentindo que não tinha mais volta, veio o socorro. E o socorro veio de um jeito tão especial para mim, porque quando a gente estava se contaminando, nem sabia que estava doente, tudo, a gente estava fazendo a quaresma de São Miguel. E São Miguel, para nós católicos, é a força, né? É a força de combate, né? E o pessoal lá fora estava orando, estava pedindo, a minha esposa estava pedindo, os servos do grupo de oração estavam pedindo, eles estavam fazendo campanha e pedindo para São Miguel, fazendo oração, pedindo para que ele batalhasse, né? Enquanto isso acontecia, no mundo físico, o pessoal do movimento da RCC foi lá fazer oração na porta do hospital. Né? Teve um momento que a porta abriu sozinha, e é uma porta pesada que não é fácil de abrir, ela abriu, os servos viram abrindo, né? Neste momento, o que estava acontecendo comigo? O tubo dentro da minha garganta dobrou, dentro da garganta, não é... foi tirado e colocado dobrado, não. Lá dentro, que ele estava certinho, dobrou. E eu fiquei com o tubo dobrado dentro da garganta e nenhum dos enfermeiros que estavam lá perceberam isso, mas tinha uma médica que era de Turiúba, que era plantonista, que nem era ainda o horário dela, ela estava só passando por lá e ela percebeu que na máquina estava tendo a respiração. Mas ela falou assim: olha ali o peito do senhor Adriano ali, não está fazendo um movimento subindo e descendo. Ela viu, ela estava passando e ela viu da porta. Nossa. Eu falo assim, Deus age da maneira dele, né? A gente não entende. Ele coloca as pessoas onde que elas têm que estar. Porque como que a gente vê Deus? Grandioso e fazendo aquele negócio gigante, mas ele usa os detalhes, né? Sim. E essa mulher viu e aí correram para destubar e entubar de novo. Né? Foi nesse momento que a porta abriu, o pessoal estava orando lá na porta do hospital, que aconteceu isso. Eu falo assim, é um ódio, né? Eu tinha que morrer. Não era natural eu sobreviver, eu tinha que morrer ali. Existia um esforço muito grande sobrenatural para minha morte. Depois que a gente fica sabendo de todas essas coisas, né? Esse negócio do tubo mesmo, a gente ficou sabendo depois. E aí a gente alinhou com os momentos, né? Mas lá no espiritual, nesse momento, o que estava acontecendo? Eu pedi para Deus deixar voltar, abraçar minha esposa, meu filho. E eu estava me sentindo muito só. É uma solidão que não tem explicação aqui no mundo físico. É uma solidão de alma. Eu me sentia um nada que estava indo para um buraco, e não era um buraco que
acabava ali. Era um buraco que ia ser coisa ruim. E foi quando veio uma voz, e eu estava assim, ó. Vou falar de frente para você entender e para sua audiência entender também. Aqui, do meu lado esquerdo, veio uma voz muito forte e falou assim, ó: Miguel está descendo para a batalha. Caramba. Essa frase é a frase que eu até me emociono, porque é uma frase que para mim perpetuou a minha experiência de fé. Por que, Miguel? Porque todo mundo estava orando, pedindo para que o arcanjo Miguel viesse em defesa. Então Deus olhou aquela fé das pessoas que estavam intercedendo e mandou Miguel. Sim. Cara, a hora que falou Miguel está descendo para a batalha, veio uma luz tão forte, mas tão forte, que eu falo assim, que é uma luz até equivalente ao sol ou superior. Uma luz quente e que você sentia o contato da luz, uma luz densa, que tinha corpo, que tinha contato. E essa luz veio do lado esquerdo aqui, ó, e eu consegui ver as carinhas dos demônios sendo queimados por essa luz. Era uma coisa assim, todos aqueles demônios que estavam rindo, sendo dizimados, assim, queimados. E essa luz veio assim, tomou todo o ambiente, e a voz do acusador sumiu, e eu acordei no quarto. Caramba, naquele momento você retornou, despertou ali. Eu acordei no quarto, eu abri o olho no quarto. A luz que veio, o Miguel que veio para a batalha, veio, e dali o milagre já aconteceu. Eu já fui tirado dali, conforme eu tinha pedido para Deus, e Ele concedido a oportunidade de vir. E daquele momento ali você acordou e a sua vida, a sua saúde começou a revigorar. Revigorar em tudo. Tudo foi muito rápido. Eu fui recuperando a saúde, recuperando os movimentos. Eu acordei de uma maneira quase vegetativa, né? Eu estava muito sem músculo, pelo tanto de dias que eu fiquei lá internado, entubado. Eu perdi muito músculo. Eu tava os ossos aparecendo. Inclusive, a minha esposa encontrou um osso aqui na minha nuca aqui, e falou assim: ó, o que quebrou o osso aqui? O que está acontecendo que esse osso está aparecendo? Aí o médico falou assim: não tem mais o músculo que estava por cima, tampando o osso, né? Porque o osso ele fica oculto no meio dos músculos. Aí perdeu os músculos, o osso apareceu, né? Aqui atrás, bem no pescoço. Eu falo assim, eu tive que aprender tudo de novo. Aprender a fazer xixi, aprender fazer cocô, aprender a andar, aprender a respirar, porque eu não conseguia dormir, porque a todo momento o pavor de não respirar não me deixava dormir, né? Mas voltando lá um pouquinho, quando eu voltei, o que o pessoal que estava aqui fora estava fazendo naquele momento lá com São Miguel Arcanjo, pedindo para que ele intervisse, e ele interveio. Muitas coisas aconteceram de sobrenaturais envolvendo o pessoal que estava ali comigo ali. Eles começaram a sentir essa vida que estava dentro de mim, pelos resultados e pelo jeito que estava. Eu ouvia os enfermeiros, né? Eles me chamavam de o milagre, né? E o milagre, como que tá, né? Porque realmente foi milagre no mundo espiritual e no mundo físico, né? Eu tive milagres grandiosos nessa minha experiência, nesse meu testemunho, porque só Deus, pela misericórdia. A explicação é Deus. Eu tive a experiência do Deus que cura, do Deus que salva, do Deus misericordioso, que olhou para mim e falou assim: não, Você ainda tem mais para fazer no mundo ainda. Esse sentimento, né? Eu até falei para minha esposa que me foi confiado uma tarefa lá de 100 famílias para Jesus. Isso ficou muito gravado na minha mente, a ideia de 100 famílias para Jesus. Eu até hoje eu estou pedindo para Deus me direcionar para que eu entenda isso, como que é 100 famílias, são as famílias que vai no grupo de oração, as famílias que a minha pregação alcança, quais são essas 100 famílias que eu tenho que entregar para Deus, né? E eu falo assim, eu vou buscar essas 100 famílias, porque o que Deus está pedindo para a gente são famílias, né?
porque Deus é família. Enquanto o mundo prega a individualidade, Deus continua falando que a gente tem que ser família. Tem que ser a gente família. tem que ser família, né? Então, valeu muito a pena para mim, os momentos que eu vivi lá. As pessoas falam muito assim, poxa, mas você não viu mesmo Jesus, nem nada? Eu falo assim, não, eu entendi que eu não cheguei a ser julgado. Eu só fui acusado só. Sim. Só. Era um momento para eu sentir muito medo mesmo e entender. Inclusive pecados que foi me revelado para que eu fosse atrás para corrigir. Para corrigir. Na área de relacionamento. É uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês, que pela minha experiência sobrenatural eu aprendi do mundo espiritual, é que toda relação que você tem, eu vou falar como homem, toda a relação sexual que eu tive com mulheres, me ligou a cada uma delas. Eu sou ligado espiritualmente com cada pessoa que eu tive relação sexual. Isso ficou muito gravado, porque o peso de que essas pessoas fazem hoje, nas suas vidas particulares, que não tem nada a ver comigo, uma fração vem para mim, de consequências para a minha vida. Então, se eu me unir com uma mulher no meu passado, e essa mulher ela traz uma carga espiritual negativa, uma parcela dessa carga vem para mim também. Porque a união carnal no mundo espiritual é uma ligação muito forte. Forte. Então, digamos que quase é mais importante. Quase é mais importante. Porque é uma abertura que a pessoa, digamos que é o ápice. Sim. Do relacionamento. Do se doar, né? É uma só carne. É a né? doação. A doação. E do que a consequência desse ato que gera uma vida. Sim. Porque é nesse ato que gera a vida, exatamente isso daí, né? Mas nesse ato, quando ele não feito para isso, né? Ele gera morte. Ele gera morte. Se não for, entendi, ou matrimônio, ou casamento, se não for com a pessoa que é a pessoa que você vai viver, né? Todas as outras experiências, elas continuam a trazer esse peso espiritual sobre você, porque a união carnal faz você se ligar espiritualmente com a outra pessoa, né? E isso daí ficou muito, muito nítido para mim, e deu a entender que até mais do que os pecados que a Bíblia fala, né? Não roubar, não matar, são coisas que existe uma reversão, mas essa ligação espiritual que vem através da junção carnal, ela se mantém em nós. Aí a gente tem que pedir para Deus, pela misericórdia dele, para que a gente consiga se livrar disso, né? E que o efeito não venha atrapalhar. Por isso que muitas vezes as pessoas entram nos casamentos, né? Nas famílias, nas vidas, mas carregando coisas do passado, né? Que a pessoa não consegue se livrar, porque foi uma ligação muito forte. Então, quando a pessoa fala assim, a nossa igreja, né, prega, né, casamento de castidade, né? Sim. Casamento de castidade é uma prevenção, é uma coisa assim que vem para fazer com que a gente não sofra. É um cuidado de Deus. É lógico que a gente tem o livre-arbítrio de seguir a nossa vida do jeito que a gente quiser. Mas o que eu quero deixar aqui para esse momento nosso encontro aqui, é isso. Isso tem um peso espiritual muito grande. Sim. E que se a gente tivesse a oportunidade, a gente voltava lá atrás para não cometer os erros. Para tentar ir o mais branco possível, o mais limpo possível, para que aquela voz que acusa, para aqueles demônios que riem, não tenham essa munição. Sucesso. Essa munição contra você. Sim. Porque é muito apavorante, né? E aí saí de lá, né? Falei, caramba, acordei no quarto. O que é? Acordei no quarto. O que eu vivi? Eu fiquei num misto entre o que é físico, palpável, e do que eu vivi no espiritual. Que eu nem sei se eu tinha corpo lá ou não. Mas eu fiquei assim. E Deus me concedeu 5 minutos de lucidez, porque o medicamento do coma induzido lá, o medicamento que tira você do ar, ele é muito forte. É uma droga muito forte, o sedativo, né? É potente demais. E aí o que acontecia?
Deus me deu 5 minutos de lucidez extrema para mim entender que tudo aquilo que eu vivi foi verdade. Caramba. Foi verdade. Eu vivi tudo aquilo. Eu fiquei 5 minutos lúcido, perfeitamente, revivendo e relembrando todas as coisas que eu vivi no sobrenatural. Foram 5 minutos esse time que você ficou ali com o acusador, mais ou menos o que você se lembra? Não, cara, é assim, o tempo é muito distorcido. Sim. O que eu vivi lá parece que foi fração de segundos, mas eu revivi toda a minha vida de novo. Vida inteira. Então você não tem noção do tempo que você ficou ali. Não tem. Foi um negócio que foi te ele foi me mostrando ali. Um por um, assim, passava dia, 2 dias, 3 dias da minha vida toda. Caramba, cara. Então, mas foi assim, fração de segundo. Sim. Mas eu absorvi a minha vida inteira de novo, como se eu estivesse vivendo ela inteira de novo, em fração de segundo. Mas ali já tinha passado tudo isso. Quando eu acordei no quarto, Miguel já veio, já batalhou, já me pôs de volta ali no quarto em vida. E eu acordei no quarto, eu tive 5 minutos de lucidez para lembrar e entender que foi real a minha experiência. Depois desses 5 minutos, aí eu fui para um delírio total, que eu achava que eu tinha matado pessoa. E eu falava, nossa, minha esposa... Vai pro céu, minha amada. Porque eu falava para ela assim, eu matei seu pai, matei seu pai. E ela fala, tão grande. E ela fala assim, não matou, eu matei, estão vindo aí no corredor para falar para você. E eu entrei numa viagem daqueles medicamentos que eu viajava e eu falava coisas nada com nada. E os enfermeiros falavam, né, isso é normal mesmo, agora esses 2 dias ele vai voar, vai ficar para lá de Bagdá. Né? E eu falava todo o tempo para ela assim, tem uma ampola na minha garganta, uma ampola, tira essa ampola. E eu falava para ela, você tem que pegar uma pinça dourada que está ali no armário. E não existia nada disso. A ampola era... Foi uma grande viagem. Foi uma grande viagem. Quero voltar um pouquinho porque eu esqueci uma parte que é muito importante. Quando o médico ligou para minha esposa, para Paula, falando assim, vamos ter que entubar, fazer a tráqueo, né, no senhor Adriano. Já passou dias da intubação e a gente vai ter que fazer a tráqueo por medidas de segurança. Ela falou, pelo amor de Deus, ele canta, isso daí vai acabar com as cordas vocais dele, não faz isso, né? Falou pro médico, né? Sim. E no dia seguinte a mensagem era, destubamos o senhor Adriano. Nossa. Um dia era para fazer uma medida mais drástica. Não, estava tudo perdido. Naquele dia onde Miguel veio, estava tudo perdido. Sim. Ia fazer a tráqueo, estava todos os parâmetros, fibrose no pulmão, tudo ruim, tudo para dar errado. Parece que a tentativa tinha dado certo, né? Tudo estava errado, né? E aí ela recebeu a notícia no dia seguinte, destubamos o senhor Adriano. Aí foi aquele alívio, né? E foi. Só que aí eu tive que passar uns dias lá internado, lá até o tratamento, foi um tratamento muito forte. A medicação que era dado em mim lá, ela custava R$ 2.800 e aplicava 4 vezes por dia. Pelo amor de Deus. Era assim, se eu fosse ver, é um tratamento que eu não tinha condições, né? Graças a Deus, a minha esposa era funcionária de um plano de saúde, né? E a gente ficou internado por esse plano, então teve cobertura. E isso daí foi tudo providência de Deus. Caramba. Tudo providência de Deus. Porque eu até falo para as pessoas, a minha esposa, uns 2 meses antes da gente ser acometido de Covid, ela estava pensando em sair do serviço. Nossa. E a gente pediu oração, né, para uma serva, né, a Irma, minha irmã de caminhada do grupo de oração, para que ela falasse, né, orasse e respondesse para nós sim ou não, sem falar o que era. Sim. E era para ela sair do serviço dela, né? Ela falou, não. Nossa. Não é para fazer. Convicta com a resposta. E aí a gente entendeu depois, 2 meses depois a gente entendeu por que era não. Porque se tivesse saído, tinha o dado tratamento ruim. Era outro. Tinha dado ruim. Era outra situação, tinha dado muito ruim no plano físico, né? Aí, os milagres que me aconteceram desse testemunho, que eu
eu conversei com muitas pessoas que perderam, né, os seus entes queridos. E eu consigo falar para as pessoas que talvez o não voltar seja necessário. Porque tem momentos que a gente está vivendo em nossa vida que naquele momento a gente tem chances e oportunidades com Deus. Que se deixar para depois, pode não ter mais. Você não vai ter mais. Não vai ter mais. Então, muita gente boa que se foi, e inclusive muita pessoa fala assim, nossa, essa pessoa ruim ficou, as pessoas boas foram. Eu falo assim, pode ter sido uma colheita, né? Deus pode ter levado os dele, ter tirado nessa pandemia, né? Que não foi ele que trouxe a pandemia. A gente sabe quem é ruim, a gente não sabe. Não sabe. Mas aos olhos de Deus é tudo muito diferente, a gente não vê a vida da pessoa 100%. Mas é Deus que sabe. É Deus que sabe. E é isso aí. Foi aí isso. A gente fica ainda naquela assim, será que eu sou o errado ou será que eu sou o certo? Porque eu fiquei e não fui? Se foi uma colheita, como é que foi isso? Então os outros estavam prontos e eu não. A gente fica meio assim, né? Cara, a gente pensa. Eu tive a oportunidade de ir atrás e corrigir alguns pontos que foi me colocado lá no momento lá. E eu fui atrás, liguei para as pessoas, conversei e comprovei, porque ele mostrou para mim a vida das pessoas que eu não sabia. E eu ligando, eu pude comprovar tudo. Eu fiz esse serviço de ligar para a pessoa e pedir perdão. Sei. Ligar. Ó, aí começou o seu processo de... não é reconciliação, mas seu processo de conversão. Uma reabilitação. Uma nova conversão. Uma nova conversão. Ou seja, uma oportunidade de limpar os erros tudo que ficou lá para trás, lá, que ainda fazem que às vezes eco. Até você queria, mas você nunca teve oportunidade ou motivação tão forte quanto essa de... E eu entendi que existe um eco das coisas que a gente fez lá no passado, elas continuam reverberando na nossa vida atual e futura. Então, o quanto mais a gente conseguir romper com o pecado na nossa vida e os erros até passados, em oração... rejeitando eles, né? Repreendendo e pedindo para que Deus nos limpe novamente. E não cometendo novamente. Esse é o fator crucial, né? Porque não adianta nada vir apagar e depois escrever de novo. Escrever novamente. Né? Não adianta. Então que a gente tenha consciência de que tudo que a gente faz aqui está sendo anotado. Está sendo anotado. Nada vai passar. Nada escapa do olhar de Deus e do olhar do acusador. E o acusador, ele pega pesado. Ele vem para destruir, matar, roubar, né, como a palavra diz, né? Que é só o bom pastor que vem para cuidar da ovelha. Né? E a gente não dá chance. E foi isso. Esse foi o meu testemunho mais recente, né? Tem outros testemunhos também de trás, principalmente que eu vivi no mundo das drogas e que foi por Deus que eu consegui sair, porque é um milagre muito grande. Então, mas esse vai ficar para o próximo. Luzcast. Já está anotado, já está feito o convite. Tá certo. A gente falando, a gente já pulando o assunto, mas tem bastante, dá para derivar bastante coisa do que você disse aí, de muitas coisas que assim fazem mal para a vida da gente, principalmente para as famílias, né? Sim. A gente fala muito de família, a gente já unindo um outro ponto que eu tinha conversado contigo, a gente teve essa semana aí uma matéria, né, que a Veja fez, falando sobre famílias, a quantidade numerosa de filhos que as famílias estão tendo. Mas eu não queria simplesmente focar nisso, né? Mas assim, aí já unindo uma derivação do que você falou da questão da relação sexual, né? Sim. O quão é importante e quanto eu até me incluo a gente falando sobre, cara, ter filhos. É uma coisa muito séria. A Veja então foi lá e falou, aquela jornalista fez a matéria, mas é da revista, não deixa de ser, que ela está representando uma empresa. Sofia. Ela está representando uma empresa ali, então ela fala por ela, também fala pela empresa. E tipo assim, cara, quanto que ela atacou, né?
na matéria dela lá, que não dá para deixar a gente falar, porque, pô, atacou demais, ela foi muito incisiva. Cara, poderia ser, tipo assim, uma matéria falando sobre. Por quê? Sim. Querendo entender, né? Os porquês, chamando alguém para conversar, falar, até tem lá algumas coisas, mas foram totalmente distorcidas. Depois li outras coisas das próprias pessoas que deram, foram entrevistadas, elas disseram, cara, muita coisa que eu falei não está ali. Parece que foi usado só aquilo que lhe que convinha. convém, né? Então, assim, as coisas não são desse jeito. E a gente, como sendo católicos, eu estava até lendo uma psicóloga, uma psicóloga logicamente católica, que defende a vida, e ela é a favor da vida e ela é católica. E depois também vi um padre falando sobre esse tema e, cara, já começa por aí. Se você é católico, você é a favor da vida. Se você disse sim, você é casado, você disse sim no altar e lá tem o juramento que você faz. De acolher os filhos que Deus mandar. Acolher os filhos que Deus mandar para você. Então eu tenho que, se Deus mandou, eu tenho que acolher. Foi jurado. Foi jurado diante dele. Então é uma coisa muito séria que é, inclusive outra coisa que eu queria pontuar disso daí é que as famílias hoje, muita gente, a grande maioria se pensa só no status do casamento, na grande ilusão que é um casamento. Cara, casamento não tem ilusão. A gente fantasia muito, romantiza demais isso daí e fala, pô, eu quero... As meninas, de repente, pensando com a cabeça delas. Eu quero vestir aquele vestido mais lindo que tem, quero que tenha aquela decoração. Quero ser a noiva. Quero ser a noiva, quero fazer... Mas lógico, junto vem um casamento. Junto vem um casamento, exatamente. Então, vamos conversar um pouco sobre isso também. O que você acha, como é que você vê isso daí, também trazendo uma mensagem que você queira passar para as famílias, já fazendo uma pregação. Tiago, eu vi essa matéria assim muito por alto, porque quando começa a atacar... E outra coisa, a gente não é especialista, às vezes muita coisa a gente não sabe debater, a gente só tem que passar o nosso ponto de vista, né? Eu vi assim muito por alto, porque quando começa a atacar a fé de outra pessoa, eu já desinteresso, eu já mudo, já vou ver outras coisas, né? Eu perco o interesse totalmente. Porque é assim, eu vejo muito o ataque sobre a religião, principalmente cristianismo, nossa, e igreja católica, mais ainda. Eu vejo assim, a ação do Islã, né? Os muçulmanos, eles têm como ordem, no mínimo 4 filhos por casal. Eles até são vistos meio rejeitados se não tem. Mas ninguém fala nada contra eles, não. Mas o cristianismo, a igreja católica que é o problema. É o alvo, é o alvo. Aquela ala conservadora. Isso, a ala conservadora. Tem um momento na entrevista dela que ela fala que o alvo dela ali, eu esqueci o nome, o Dr. Carlos e a esposa dela, Mariana, que tem os 12 filhos, está esperando gêmeos, que é o alvo maior ali da reportagem dela, ela frisa lá, seguidor do guru bolsonarista Olavo de Carvalho. Aí você já vê que é político também, né? Tem viés político na reportagem dela, né? A reportagem dela leva para o feminismo também, leva para a ciência. E o mundo desenvolveu a pílula. E por que eles não querem usar? Métodos contraceptivos. Porque a ciência fala, porque a ciência é isso, a ciência é tal. E o corpo da mulher deve ser usado de uma forma livre, do jeito que ela quer. Livre. Aí vem a igreja não é contra. A igreja é contra os meios contraceptivos abortivos, né? Porque a gente pode fazer a interrupção de coito para que não tenha, se for a necessidade, no caso de doença, no caso de não tem condição financeira, nós vamos esperar um pouco. Sim. A igreja ela não é contrária, ela ajuda até, né? Desde que não seja um método abortivo. Sim. Né? Porque a igreja é contra o aborto. E a igreja verdadeira continua e vai continuar sendo contra o aborto. Né? Por mais que a ciência fale, não, é isso, é essa a nossa bandeira, é isso que nós vamos lutar, a igreja vai continuar lutando contra. Pelo menos a igreja que tenha consciência do que Deus deixou e Cristo ensinou. Sim. Né? É bacana isso. E já pautando também para a galera aí, a gente que é casado, a gente que é cristão, a gente que vive a doutrina
católica, a religião mesmo, a funda, a gente quer ter isso para nossa... A gente escolheu isso. Sim. A gente escolheu isso. E a gente quer isso. E a gente é de acordo porque a gente, mesmo que algumas coisas, às vezes, a gente não entenda que... por que é assim, né? Poderia ser daquele jeito? Poderia, mas, cara, é sempre aquela coisa que a gente vem falar, que tem uns amigos que pautam muito isso. É uma coisa que está dando certo já faz 2000 anos. Ué, tá aí a receita boa, eficaz. Cara, será que ser conservador não é bom? Claro que é bom. Tudo que é desmedido, o que eu vejo assim na nossa vida, que é desbalanceado, cara, vai ter um efeito ruim. Tudo que é exagerado tem um efeito ruim. Então, assim, a gente ser conservador, a gente seguir a doutrina católica, para nós não é ruim. Para nós é bom. E é necessário que se seja assim, eu acredito. A pessoa que é desregrada, cara, imagina você assim, no seu trabalho, ou na sua casa mesmo, não fugindo aqui do tema de família, cara, eu vou chegar na minha casa, vou fazer as coisas do jeito que eu quero, vou dormir a hora que eu quero, não vou lavar nada de roupa não vou limpar a casa não. Você que se dane aí, a minha esposa que se dane, meus filhos ali já estão crescidos, eles que se dane, que tô se cansado. filhem, estou cansado e vou viver minha vida do jeito que eu quero. Não, cara, você tem que ajudar sua esposa, você tem que ajudar seus filhos, você tem que ajudar seus filhos ali numa lição de escola, você tem que buscar seu filho na escola, você tem que, às vezes, buscar sua esposa, você tem que ir no mercado fazer compra, a comida está ali. Fazer você sua parte. Cara, você tem que trabalhar, colocar comida na mesa. Então, assim... Cara, nada que é desregrado, até trazendo já um outro tema ali, mas já aproveitando essa questão de desregrar, né, cara? O cara enche a cara, bebe desregradamente, desbalanceadamente, o cara vai lá, enche a cara todo dia, gasta aquele dinheiro que era para comprar mistura para casa. Pagar a conta de energia. Paga a conta e vai e gasta com bebida, com... porcaria e não pensa na família e tal. Então, assim, cara, se fosse dessa forma, a sua família seria desbalanceada, teria muito problema, viveria muito conflito, não seria bom, por exemplo, para sua esposa, para o seu filho, conviver com você. Então, assim, você ter esse conservadorismo, essas regras ali dentro de casa, é importante, cara. Mas pegando, eu quero voltar um pouquinho lá no negócio dos filhos, né? Ter filhos, né? Por que ter filhos e por que essa narrativa de não ter filhos, da ciência, da pílula, atrapalha e pode ser prejudicial? Se a gente pegar a Europa antiga, né, os países mais antigos que essa narrativa já pegou e essa agenda, né, demográfica de diminuir a população é uma agenda ativa, né? O globalismo não para, eles têm isso que o mundo não comporta tanta gente, eles têm que diminuir. E aos países, Itália, Suíça, os países mais antigos que aderiram a isso há mais tempo, hoje não tem gente para trabalhar porque é população idosa. População idosa. Portugal não tem fez vivido filho, muito não fez filho, não teve filho, então não tem a força física para o trabalho. Né? Tem até umas pessoas que zombam e falam assim, não, mas agora tem robô para fazer. Não, mas não é isso. Tem muita coisa que precisa da força física que as pessoas de idade não têm mais. Não tem condições. Então, um país que aderiu a esse movimento, não tenha filhos, hoje padece. Né? A gente viu na pandemia, a população da Itália era de idosos, né? E foi dizimou, né? Muita gente por causa da condição de ter muito idoso, né? E pouco jovem. Aí começa aquele êxodo, né? Vem morar aqui na Austrália, vem morar aqui no Canadá, vem morar aqui, nós damos a casa, o trabalho, vem você e sua família. E quantas propostas, eu já até falei para a Gabi certas vezes assim, falei, cara, por que você não pega uma bolsa desse aí? Vamos morar lá na Suíça, por exemplo. Suíça, já vi plano que paga muito bem. Escandinavo, os salários são altíssimos, tem casa, plano de saúde, tudo incluso. Para quem é jovem. Para quem é jovem. Né? Tem um limite de idade. Né? Porque é força, mão de obra. Né? Exatamente. A mão de obra que não tem. E tá vendo como que é relacionado a isso? A nossa matéria é sobre ter muitos filhos ou não.
onde, infelizmente, a repórter, né, a jornalista, colocou como sendo da Igreja Católica, mas eu falo assim, a gente segue Deus, né? Deus falou, crescei-vos e multiplicai-vos. Deus sabe que a pessoa vai envelhecer e o neto é quem vai assumir e o bisneto vai assumir, e é um ciclo, é a vida, é família. Por isso que é a joia de Deus, é a família, né? O que Ele mais preza é viver em família, viver em comunidade, é estar junto, né? A força de Deus, até mesmo Jesus veio, onde 2 ou 3 estiver em meu nome, eu estarei presente. Então não é sozinho. Sim. Na vontade de Deus não é que a gente seja só, é que a gente seja comunidade, né? E esse crescimento, para nós cristãos, é necessário. Sim. Eu tenho um filho só, a pessoa fala assim, ele está falando, mas só tem um filho. Mas a gente nunca usou método anticonceptivo nenhum, e a gente está aberto para os filhos que Deus vai nos dar. A gente quer muito, deseja muito, tem orado muito para vir mais um filho, né? E a gente pede intercessão até para as pessoas, para que a gente consiga esse sonho. Já estamos buscando há muito tempo, né? Por isso, mas é Deus que decide. Sim. A gente vai na contramão. Eu quero ter os filhos, mas Deus diz que por enquanto é só um. É aqueles filhos que Deus mandar, né? É os filhos que Deus mandar. A gente então, tem que saber viver a palavra ali. No meio de 2, 3 famílias que tem 10 filhos, tem um monte que tem um só, que tem 2. Eu acho que ela generalizou muito. Ela colocou a Igreja Católica manda ter 10 filhos. Não é isso. Não é bem isso. É o que Deus mandar, e nem sempre Deus manda um monte. É para quem Deus confia. Deus sabe. Deus sabe a medida, por exemplo. A gente pensa muito em questão financeira, né? Hoje em dia, a gente mede por isso. A dificuldade, tá difícil aqui. Eu gostaria de trocar o carro, mas tá difícil comprar mistura para casa. Eu gostaria de reformar minha casa, mas tá difícil pagar as contas da escola do meu filho ali às vezes. Então, assim, ter mais um, como é que é isso? Aumenta Deus tudo. Sabe. Deus sabe, cara. Deus sabe de tudo. O essencial, eu acredito muito que ele não deixaria faltar. É isso que eu ia falar. Quando Deus põe mais um, ele põe a condição também. Põe a condição. Acabou. É a confiança de quem crê. Precisa confiar. Né? A confiança de quem crê tem que ter isso em meta. Se Deus me deu, é porque Ele vai dar condição. Em tudo. Me deu esse emprego, vai dar condição. Me deu essa coordenação, porque vai dar condição. Me deu mais um filho, vai dar condição para isso, né? Quando a gente entrega a Deus, tudo dá certo. Né? E é essa fé que as pessoas que não são, não entendem. Vivem, não experimentam. Não entende. Não entende. E aí fica falando que o certo é tomar a pílula, que o certo é ver a ciência, que o certo é ir lá no SUS pegar um monte de respeito de é o certo para ela, é o certo dela, mas não é o certo meu. Não está tendo esse respeito contrário, entendeu? Eu tenho que aceitar o ponto de vista da pessoa. Uma pessoa não respeita o meu ponto de vista. Né? Então, um pouquinho a gente está se perdendo nesses debates. E aí a gente fica... E essas pessoas, enquanto a gente monta aqui um podcast, se mata para fazer o negócio. Eu vi, é bem bacana uma frase que eu ouvi uma vez de um pregador num retiro para jovens. Acho que foi um retiro de carnaval, inclusive, que foi lá na Fátima. Fátima é uma igreja nossa, uma comunidade nossa que a gente tem aqui no nosso bairro, na nossa cidade. E ele falava assim, cara, enquanto a gente está lá jogando de canequinha, água de canequinha para encher uma piscina, outras pessoas vêm e tira de balde. Estou lá na canequinha, colocando, outras pessoas vêm e tira de balde. Então, assim, cara, a gente precisa ficar muito atento e a gente tem essa ideia justamente para isso, cara. A gente precisa cada vez mais que tenham centenas de podcasts aí, de programas, de coisas para fazer a coisa... o lado de lá ser um pouco abafado, porque tá demais, né, cara? Tá demais. Tá solto, né? Tá muito solto. Beleza, Adriano, também tivemos essa semana aí essa questão de um youtuber homossexual, que ele foi espancado por um parceiro, depois eu fui entendendo a reportagem ali. Não só sobre o tema também, pra gente falar, mas...
também a gente expor aqui como a Igreja Católica também acolhe, né, esses irmãos. Mas aconteceu a semana do ator Victor Meniel, ele foi espancado por um parceiro que levou ele para um apartamento, e pelo que eu vi da história ali, o resumo é de que esse parceiro dele morava com uma outra pessoa e ele não gostaria de expor esse lado da vida dele, de ser homossexual também, e tá tendo relações que ele levou o cara para dormir, aquela teve, digamos assim, encontrou o cara na noite e tal, e levou o parceiro para casa lá para curtir, para ter relações e tal. E como a parceira que morava no apartamento, ele achou que ela não ia chegar naquele dia. E aí então ele levou o cara para o apartamento, só que a menina chegou, esse lado foi exposto, ele ficou bravo, e disso tudo deve ter tido um monte de detalhes ali que a gente não sabe, que deve ter ido num processo e tal. Sim. Mas é que a consequência disso foi o cara pegar o cara na porta lá O cara perdeu a cabeça, né? Foi, a gente imagina espancou o cara e tal, e a violência, né, que é gerada e tal. Aí até às vezes as pessoas vão colocar isso na estatística ali, de que homossexuais são expostos, mas foi um com o outro, né? Foi um homossexual com outro homossexual, não foi Sim. alguém, um homem que foi lá e espancou. E como que é a narrativa, né, Tiago? Quando eu fiquei sabendo disso daí, quando apareceu na mídia, e eu vi muito assim, muito focado, homossexual agredido, homossexual espancado, e ele veio também para falar a versão dele, falar nas mídias sociais. Eu não conheço esse ator. Eu nem conhecia também. Não conhecia nunca. Até minha esposa falou que já tinha visto o vídeo deles na internet, era um vídeo muito engraçado, ele faz bastante vídeo engraçado. Tá? Eu não tinha noção dele. Né, mas eu fico vendo assim a ênfase que a mídia está dando a isso, né? E eu fui ver nos boletins de ocorrências do dia, teve 6.200 boletins de ocorrência por agressão física. Caramba. Eu falei assim, por quem focou só nisso, né? É só um que tem valor, né? É o que dá fomento à pauta, né? Que é homossexual, né? LGBT, é uma pauta que é muito ativa e Sim. muito em destaque. Tudo que é contra um homossexual é alimento para a mídia aberta, né? Então é por isso que esse caso apareceu Sim. muito nítido, né? Não é nem por ele ser ator. Não, é por causa da homossexualidade. Pela questão, né? Tudo que envolve se destaca, qualquer coisa. Né? Eu vejo que na sociedade, hoje, existe muito dedo, né? Dedos para se lidar com isso. Né? Até nas escolas, né? O pessoal orienta a não usar termos, não falar, que é para não ofender, né? Não existe aquela opção de eu respeito, né? Eu respeito a opinião do outro. Não. Eles falam, vai ser assim. E se não for, vira um negócio. A nossa igreja acolhe. As pessoas condenam a Igreja Católica como intolerantes Sim. ao homossexual. E não é. Não é. O Catecismo da Igreja Católica tem 3 artigos sobre o homossexualidade. Né? Eu vou chegar nesse ponto. Aceita a pessoa homossexual, não aceita os atos. Né? Aceita a pessoa que tem sentimento por pessoas do mesmo sexo, mas não aceita o homossexualismo. O ato é que é pecado. É pecado para a igreja. Né? Eu lembro do Paulinho. Paulinho contou uma história uma vez para mim. Eu não vou contar a história, mas o que essas pessoas... Paulinho Marcolino? Paulinho Marcolino, PH. O PH agora é Red Pill. É nada. Ele tá só love. Um amante. É amante. No bom sentido, hein? Bom sentido. Né? Ele passou para mim uma história que eu vou dizer o sentido, né? Eles querem que a igreja se molde a ele. Não precisa, é só não participar. Sim. É tipo assim, não, a igreja não serve para você. E você vive bem, vai ser feliz. Sim. Não precisa ter a igreja. Não precisa. Né? A igreja não aceita, não vai na igreja. Né? Se você optou por isso, você
Se você quer se sentir incluso na igreja, tem que seguir a regra e a doutrina. A regra e a doutrina está lá. Não mudou e não vai mudar. Está lá. Você quer fazer parte? Você tem que se adequar. Existe muita gente, e eu quero falar para a tua audiência, existe muita gente homossexual dentro da igreja, que vive honestamente dentro da igreja e fiel. Existe. Existe também aqueles que são infiéis? Existe também, e a gente vai contar com a misericórdia de Deus, porque é Deus quem julga e é Deus quem dá a misericórdia, não somos nós. Mas a doutrina da igreja discrimina o ato, não a pessoa. A pessoa é amada, é filha de Deus e tem espaço. Tem espaço no meu grupo de oração, tem espaço na minha comunidade, nas missas, para trabalhar, para servir e para entender que Deus ama a pessoa, né? As nossas atitudes que são prejudiciais, né? Sim. E não aceitas, né? Às vezes. Porque o que está acontecendo é essa pauta, é a pauta de... É isso, é a força, a força, né? É nós que mandamos em todas as áreas, né? A gente vê nas escolas, a pauta é essa, no poder público a pauta é essa, a gente vê no jornalismo, na sociedade como um todo, nas redes sociais. Social muito forte. Eu lembro que há uns 10 anos atrás, ou até um pouquinho mais, a gente via muito na TV a introdução desse tema, né? Eu não sei a idade do pessoal que está acompanhando esse podcast, mas teve uma época no passado, eu acho que mais uns 20 anos atrás, que no Silvio Santos tinha um concurso de drag queen e travesti mais bonito. Tinha, cara. Né? Tinha. E a gente não entendia que era aquilo. Era até legal ficar vendo, mas já era uma introdução. Era uma introdução. A manipulação desde sempre. Para o que ia vir, né? Que é o domínio. E tudo isso vem a ver com a globalização para diminuir a população, porque o gay, né, o homossexual que pratica homossexualidade, ele não gera vida, né? Ele adota uma vida. Exato. Então, aí entra em acordo com esse negócio de diminuir a população, né? É por isso que tem é maçante, cara, é um negócio assim, isso que é certo. A gente vê muito na internet lista de atores que se tornaram homossexuais, né? Até mesmo dentro das igrejas a gente vê no mundo gospel e né, cantores famosos que estavam no ápice falando assim, não, eu sou homossexual, né? E mudando e descartando tudo aquilo que foi cantado, que foi falado. Exatamente. Né? Parece que o cara jogou tudo na lata do lixo. Não que tenha jogado, porque eu acredito muito também no que aquilo que a pessoa fez para o bem, Deus usou naquele momento, vai ficar eternizado porque Deus usou. Sim. Mas, cara, como que muda muito a opinião, né, cara? Muda demais. E tipo assim, parece que sabe tudo. E aí vem uma velha máxima que, cara, é pior para aquele que sabe o que é certo e o que é errado e faz o errado. É pior ainda. Mas como que a pessoa, cara, sabe tudo, aprendeu tudo aquilo, viu que é errado, concordou, agora ele vai tudo contra e joga tudo fora, fala, não, aquilo lá não valia, eu não tinha essa cabeça, agora, na verdade, o que vale é isso, eu não tinha entendido dessa forma, né? Cara, como assim? Como assim? Como né? assim, cara? Tem um cantor, cara, que eu vi, eu nem sabia, cara, mas quando eu fui ver eu me assustei, mas não me assustar assim, mas não me assustar pelo que ele é, mas pela atitude que ele tomou, cara. Existe um cantor que era no Raul Gil, um menininho, cantava que arrepiava a gente lá, eu não lembro o nome dele. J, esse cara. Putz, ele cantava, eu comecei... Nossa, eu era fascinado de ficar ouvindo as músicas que ele cantava lá e tal. Aí ele virou meio que um popstar, um Justin Bieber gospel. A molecada adolescente seguia ele demais e vai uma onda de JA e tal. Do nada, ele faz a cirurgia de mudança de sexo, né? Cara, ele se tornou... Eu não sabia, mudou mesmo? Mudou de sexo. Mudou de sexo. Como, né? E eu falei, cara, como assim, cara? O cara tava lá, pregava, um menininho
putz, não que ele honrou ainda aquilo que ele era, que ele prometia ser. Tipo assim, a gente via que ele ia ter muito potencial, cara. O jeito que ele pregava, o jeito que ele falava com as pessoas tal, na religião dele. Pô, que massa que era. E aí, do nada, cara, não pelo que ele é, que se tornou a opção que ele tomou, mas, cara, é muito drástica a mudança. E isso daí volta lá na nossa conversa lá, que tem, você escuta o desabafo, essas pessoas falando o que motivou tudo, sempre tem uma família opressora lá atrás, né? Quando eu era de Deus, era por causa da minha família, por causa disso, e agora eu mando na minha vida, né? É sempre esse contexto, isso tem, né? Muita relação. A liberdade, o indivíduo, né? A individualização das pessoas, né? Sim. Tudo vem a ser, né? Esses, eu falo dos cantores gospel, eu até puxei essa conversa porque uma das músicas que lá no meu testemunho, quando eu estava em coma lá, e uma das músicas que mais me alimentaram quando eu fui internado, tudo, é de um desses aí, que é do Gessé Aguiar, que é És o meu alívio. Essa música Alívio era a música que eu escutava e eu ficava assim, e ela entrava para mim assim, mostrando que Deus realmente estava comigo nos momentos ruins, nos momentos bons. Tinha uma enfermeira que colocava o celular dela para ficar tocando no meu ouvido as músicas, os louvores, né? Porque ela sabia que eu era uma pessoa de Deus, cristão, e ela chegava, ela colocava o celular e deixava tocando bem baixinho perto do meu ouvido, e eu em coma. Caramba. Todos os dias que ela tinha plantão lá, ela deixava esse celular tocando, né? Gastando bateria dela. Nossa. E ali no meu ouvido, né? E é uma das músicas que depois a minha esposa Paula cantava para mim. Inclusive eu achava que era que tinha feito a música para mim. Eu falei assim, é essa música. Aí quando eu fiquei sabendo da história dele se declarar homossexual, né? Aí eu fiquei pensando, como muitas pessoas já falou assim, poxa, mas não é um negócio que é um botão que desliga. Então quer dizer que lá já era. Já né? Trazia isso aí, né? Aí leva a gente a entender do comércio, né? Por trás do mundo gospel, né? O comércio. Às vezes é um produtor que viu ele é o cantor, não, você vai ser isso daqui porque é aqui que vai dar dinheiro. É aqui que vai dar. Entendeu? Já vi muito isso aí, não, a gente inclusive de bandas. A gente tem uma banda lá, que eu até ouvi um youtuber falando sobre essa banda. Tem muito disso daí, tem muito. Sim, muito. Uma banda que chama Rammstein. Sei, uma banda, conheço. Acho que é... Alemã. É alemã? Alemã. E aí os caras, não, é pesado. O negócio é black metal mesmo, se for ver aquilo lá. Você deve entender mais de rock Sim. do que eu. Eu vivi isso daí. Mas, cara, os caras, tipo assim, eles... Teve um fato que aconteceu, eu não me lembro muito bem também, não vai adiantar muita coisa agora puxar, mas que no fim, o que ele quis dizer é que, tipo, aconteceu, acho que alguém se suicidou, foi alguma coisa assim, que aconteceu com um fã. Ele falou, cara, não é nada disso, a gente ali é uma vestimenta nossa para vender o produto. Sim. E para atingir as pessoas, mas não é que eu estou falando para o cara fazer, mas o cara, se ele fez o que é a letra da música lá, que fala tal, cara, o que eu posso fazer, né? Mas é o que vende. Se eu não fizer isso aí, se eu vou cantar uma musiquinha lá falando de amorzinho, lovezinho, não vai vender. E o mundo capitalista é isso aí, né, cara? Se o cara não investir naquilo que vai vender, como é que ele vai fazer? Mas e aí? Os ideais. E os ideais e o propósito, né? Como é que faz? Como é que faz? Os valores. Não faz. Não tem valor, não tem nada. Eu vou fazer tudo que é antiético, vai contra a minha doutrina. Tudo está se resumindo, e nos dias nossos e que a gente ainda vai viver, a dinheiro. A valores. Né? O valor não é o valor moral, ético, religioso, é o valor financeiro. Se não me der dinheiro, por que eu vou fazer? Isso, né? Vai lá pregar lá, não sei na onde lá. Mas por quê? Qual vai me pagar? Qual que vai ser a ajuda de custo, né? Eu falar do meu grupo de oração, ontem a gente teve um grupo de oração onde um padre que é da Canção Nova, que é uma comunidade de São Paulo, lá Cachoeira Paulista, perto de São Paulo, estava passando as férias aqui e veio fazer o grupo de oração com a gente, né?
Quero deixar um abraço ao padre Ricardo Rodolfo, da Canção Nova, que veio participar com a gente no grupo de oração. Fazer o @PV, Padre Ricardo Rodolfo, Canção Nova. Que com muita dedicação ele veio fazer, foi um grupo de oração abençoado, tudo. Aí a gente fala assim, poxa, mas quanto que custa trazer um padre da Canção Nova? Ele mandou por áudio, eu não quero nada. Por quê? Ele estava de férias, estava passando e ele falou assim, eu não quero nada. A gente, como comunidade, deu uma ajuda de custo com muita insistência, alguma coisinha ali, só para combustível, deslocamento, essas coisas. Se alimentar, como é que vai fazer? Mas ele não queria, não. A hora que eu fui entregar, ele ainda falou assim, não, mas eu não pedi. Sim. Eu falei assim, não, mas não é isso. A questão não é essa, a questão é que a gente quer ajudar no seu ministério, né? E esse valor que se perde. Hoje existe muito interesse, né? No mundo evangélico mesmo, eu vi uma postagem essa semana de uma igrejinha muito pequena, como se fosse numa casa de tábua pequenininha assim, com 2 cadeiras, tudo caindo aos pedaços, e a frase dizia assim, você viria pregar nessa igreja, pastor? Né? E eu falo assim, muitos não vão. Não vão. É o grupo de oração que tem 10 pessoas, eu não vou. É o grupo de oração que não tem ninguém cantando lá, eu não vou. Né? Não tem as melhores condições de música, não tem um instrumento legal, não tem uma caixa de som bacana. Não tem a ver com dinheiro. Para nós que somos músicos também na igreja. Não tem a ver com dinheiro essa parte, mas tem a ver com interesse. Qual é o meu interesse, né? E às vezes a gente extrapola nesse ponto, né? Tudo vira comercial, tudo vira interesse, e a gente acaba voltando a ser só o que me faz bem e o que me interessa é que importa. Volta a ser indivíduo de novo, só para mim. Não, bacana. Adriano, tinha alguns outros tópicos que a gente poderia debater, mas a gente conversou muito. Conversou pra caramba, misericórdia. Cara. Isso é bacana demais. Então vai ser 3. Não vai ser. Pode ser. Podemos deixar aqui já anotado, porque já tem pauta para mais 2 programas. Verdade. Cara, que bacana essa partilha tua aqui que você teve. Que legal foi trazer você aqui. Que legal essa experiência agora que a gente está começando a viver aqui. Você está sendo fundamental para esse podcast acontecer, assim como outros que virão. Todos serão fundamentais para isso aqui, porque a mensagem precisa ser passada. E isso que eu comecei a entender, cara. Não é barato você fazer. Não é barato. Luz. Seja luz. Seja luz. Não é barato você vir aqui, cara, montar uma estrutura e comprar equipamento e fazer. Também não preciso do melhor que tem, mas eu sempre gostei dessa parte de tecnologia, sempre me interessei por fazer um programa assim, e sempre tive essa vontade. Na época eu já participei muito de PASCOM, que é o movimento de pastoral da comunicação na igreja. E o meu intuito sempre foi fazer uma web rádio, sempre foi ter um programa de rádio com músicas cristãs que passam boas mensagens. O que me trouxe para a igreja também foram músicas que tivessem esse tipo de conteúdo na letra, que tivessem sentido para a minha vida. Então, assim, não é fácil a gente fazer um negócio desse, e eu entendi isso, cara, que eu preciso, a minha missão é ajudar a passar essa mensagem de luz para a vida das pessoas. Eu quero deixar uma mensagem também. Por favor, né? Por favor. Não liguem para Sofia, procriem-se, né? Tenham filhos, tenham filhos sem medo, sem medo. Sim. Filho é bênção, filho sempre foi sinal de bênção, né? E na vida de vocês, eu quero falar para vocês que vale a pena ser de Deus, vale a pena ser o correto e vale a pena estar sempre caminhando rumo à eternidade. Né? Você tem uma promessa na tua vida que é maior do que todas as promessas, a promessa de vida eterna. Não desperdice essa promessa. Todas as outras coisas são muito menores e inferiores a essa grande promessa de Jesus, que você vai viver para sempre, se estiver com Ele. Amém? Obrigado. Adriano, seja luz.
Assim como você já Sim. é luz para a vida das pessoas. E continuo que a mensagem do podcast aí que eu gostaria também de passar é essa: seja luz. Continue sendo luz. Para você continuar sendo luz para a vida das pessoas, que você vai conquistar essas 100 famílias aí. Que 100 famílias ainda, eu acho que já bateu isso aí. É um número eu acho que esse hipotético, número aí, famílias para Jesus. Mas eu acho que você já bateu isso daí faz tempo. Só com esse testemunho de vida que você já... Essa passagem que você teve aí na sua vida, eu acho que isso daí já ajudou muita gente, cara. Muita família que foi lá rezar na frente do hospital, muita gente que ficou sabendo da sua história. Tem outras pessoas ainda que têm muitos testemunhos bonitos, assim, fortes também. E isso é o que engrandece e que vai ficar para a vida das pessoas aí, vão fazer elas mudarem. Tiagão, obrigado. Que Deus te abençoe, te guarde e proteja. Amém. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade aí. Um abraço a todos, que estejam todos com Deus. Amém. Valeu. Obrigado, pessoal. Que vocês possam curtir o nosso canal aí, Luzcast, que será esse episódio vai ser disponibilizado no YouTube para todos vocês curtirem. Iremos fazer alguns cortes e para poder diminuir o tempo para vocês assistirem, mas se você puder, assiste por completo esse episódio número 1 do Luzcast. Obrigado, fiquem com Deus e estaremos aí de volta numa próxima. Até mais!